pessoal, tudo bom? Então, vamos lá, né? Vamos continuar com o nosso curso aí do fim de semana, certo? E o tema de hoje, né, da nossa aula é sobre ecologia, né? E como o slide já conta pra gente, certo? Então, o que seria ecologia, né? Então, logia, quando você olha para palavras que terminam em logia, como por exemplo biologia, você está olhando o quê? Você está olhando para o estudo de algo, né? Então biologia está olhando para o estudo da vida, né? No caso da ecologia, esse eco aqui quer dizer o quê? Quer dizer casa, né? Então seria o estudo da casa. Em qual sentido, né? O estudo do meio ambiente, né? Da estrutura que você vai encontrar aí os seres vivos, tá? Bom, só que para a gente olhar para a ecologia, a gente precisa entender um pouquinho o que são os níveis de organização. Então vamos passar por eles, né? O que acontece? Quando você olha em biologia no geral, você vai ter um esquema parecido com esse, ou a gente pensa num esquema parecido com esse quando a gente pensa em níveis de organização. Você começa em coisas pequenas, né, como por exemplo átomos e moléculas, que geralmente vão estar mais no escopo, né, de estudo, tanto da física quanto da química, né, pensando em, por exemplo, átomos como as ligações que eles realizam, né, e aí dando origem a certas moléculas. A gente também usa, né, átomos, ou a gente pensa um pouco em átomos e em moléculas, mas principalmente para coisas que os seres vivos precisam. Então a gente pode pensar em átomos como, por exemplo, minerais, né, que os seres vivos vão precisar, então de repente sódio, cloro, potássio, né, como alguns exemplos. E a gente pode pensar em moléculas também como moléculas importantes para os indivíduos, né, como a gente comentou em outras aulas aí, né, falamos sobre carboidratos, então ácidos graxos, certo? Então a gente está olhando aí para algumas coisas, certo? Algumas dessas moléculas. E o que a gente vai observar? Que um nível de organização um pouquinho maior, né, seria desse de organela, ou como pode aparecer em outros esquemas organoide, tá? Que foi um dos temas, né, da aula passada, que vocês tiveram com o Boro, que ele fala sobre modelo celular, né? Então ele vai falar sobre organelas e células, certo? Então, se a gente olhar até esse ponto de célula aqui, geralmente a gente está olhando o quê? A gente está olhando para o domínio da biologia celular, tá? E aí depois a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse agrupado de células que vai formar um tecido, esse agrupado de tecidos que vai formar um órgão, né? E esses diferentes órgãos formando um sistema, né? Por exemplo, o nosso sistema respiratório, tá? E aí quando você junta os diferentes sistemas, né? Sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, a gente começa a pensar em organismos, tá? Então, por exemplo, desde tecido, né, até organismo, a gente está olhando basicamente, né, para o que a gente fala sobre morfologia, né, então o estudo da forma dos indivíduos e também fisiologia, né, então o estudo do funcionamento desses componentes aí de um determinado organismo, certo? E aí, né, tudo daqui para frente a gente vai trabalhar na ecologia, né, então população, e aí não se preocupem com essa definição, a gente vai passar por alguns slides mostrando essas definições com calma, tá? Então não precisam se preocupar em ficar pausando o vídeo agora para não estar correndo só com o que eu estou falando. Mas população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, certo? Comunidade eu estou olhando o quê? Eu estou olhando para diferentes populações, né, que vão interagir entre elas. E ecossistema eu estou olhando o quê? Eu estou olhando para como essa comunidade vai interagir com o meio ambiente, né? Com os fatores abióticos, então com temperatura, salinidade, pH e outras coisas, certo? E biosfera eu vou pegar o quê? Eu vou pegar todos esses ecossistemas e vou juntar eles, né? Então, todos os ecossistemas do planeta Terra, certo? Então essa é um resumo rapidinho aí sobre níveis de organização, né? E basicamente onde que a gente vai estudar eles, ou onde a gente vai olhar esses níveis de organização, certo? Bom, então aqui, né, eu deixei separado justamente para lembrar um pouco mais, né? Então, muitas vezes em átomo, molécula e organoide, célula, a gente está olhando o quê? A gente está olhando principalmente para aquele domínio, né, da biologia celular. Tecido, órgão, sistema, organismo ou indivíduo, muitas vezes a gente está olhando o quê? A gente está olhando para fisiologia, está olhando também para morfologia e pode incluir aí também botânica e zoologia, ou pelo menos aspectos da botânica e da zoologia, né? Então, o estudo dos animais e o estudo das plantas como um todo, certo?
E bom, pegando organismo, né, eu posso juntar diversos organismos, então eu posso pegar diversos organismos de uma mesma espécie e aí eu tenho uma população, né? Posso pegar populações distintas, então aqui o que talvez a gente possa olhar como um lobo-guará, né, algumas árvores aqui, umas cobras, certo? Umas serpentes. Então você tem o quê? Populações diferentes interagindo no mesmo espaço, né? Então isso daí já é uma comunidade. Ecossistema, você está olhando o quê? Você está olhando para como essa comunidade, né? Então, aquele mesmo desenho interage com outras coisas. Então, você pode ver aqui, né, um pouco de chuva, né, uma pluviosidade, né, luminosidade aqui e tal. E podemos pensar em outras coisas, né? E depois biosfera, que é pegar todos esses ecossistemas e juntar tudo isso, certo? Então, vamos lá. População. Então, população, né, é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie em um mesmo local, tá? E em um determinado período. Você pode pensar que, por exemplo, a população, né, de São Paulo ou a população do Brasil, ela é diferente da população do Brasil de 1900, né? Então, existe uma certa conexão vertical aí, né, porque por conta dos nossos antepassados e tal, mas a população brasileira, ela vai ter diferenças. Então, se você comparar as duas, elas podem ter características um pouco distintas, né? Talvez, né, a gente possa citar aí a expectativa de vida seja algo diferente, seja uma condição diferente, por quê? Por conta dos avanços da medicina que a gente encontra aí. Então, existem algumas coisas distintas, né? Então, você pode pegar a população, né, de seres humanos. Então, você pode estar olhando para, por exemplo, a população brasileira, tá? E quando a gente olha para a população, né, principalmente para a população de seres humanos, o que acontece? A gente está olhando para uma população que ela é muito integrada, né? Então, quando eu falo em um mesmo local, isso muda um pouco, né? Quando você olha para a população humana, justamente por conta dessa capacidade de movimentação. Então, em um primeiro momento, né, as grandes navegações, tal, ou viagens a barco, né, possibilitaram uma maior conexão entre os locais, né, então possibilitaram aí uma maior comunicação entre diferentes populações, né, que antes, por exemplo, estavam isoladas, né, ou relativamente isoladas. E se a gente pensar hoje em dia, né, talvez não exatamente nesse momento, né, por conta da pandemia, mas quando você pensa nas viagens aéreas, você está olhando o quê? Você está olhando para uma possibilidade, né, de locomoção muito mais rápida, muito mais dinâmica. Tanto que a gente pode pegar, né, ou a gente pode usar como exemplo, né, a velocidade de disseminação dessa pandemia justamente por conta dessa interconexão, né, entre os diferentes países, por conta dessa velocidade de movimentação, tá? Então, esses são seria essa uma explicação relacionada à população. Quando a gente olha para animais, isso pode variar um pouco, tá? Então, aqui eu trouxe, por exemplo, umas araras, né? Só para a gente olhar aí, né? Outros exemplos, lembrar que a gente pode citar populações de outros indivíduos. E aqui, esse mapa, né? Que tem essa grande mancha vermelha, ela é a distribuição da população do puma ou da onça parda. Então, você pode ver que você vai ter, né? Esse animal sendo encontrado desde o norte lá da América do Norte até basicamente, né, o sul da América do Sul, né? Então, talvez aí desde o Alasca até a Patagônia ou até alguma região próxima da Patagônia. Quer dizer que só existe uma grande população aí como um todo? Não necessariamente, né? Eu posso ter blocos de populações. Então, eu posso ter, por exemplo, uma população nessa região aqui, certo? E uma população aqui nessa região, né? Com alguns avistamentos pontuais entre esses dois lugares que eu destaquei, certo? Então, aqui eu teria uma população, por exemplo, de indivíduos que estão cruzando entre eles, certo? E aqui eu teria uma população um pouco separada desses indivíduos, tá? Só pra gente poder localizar e lembrar que isso tem uma relação geográfica, né, também. Ou eu posso pensar, né, em uma população que talvez se comunique como um todo aqui na América do Norte, né, e uma população aqui na América do Sul que não tem uma conexão direta ou tão rápida assim com essa população da América do Norte, né? Então exige uma grande locomoção, uma grande movimentação de indivíduos de uma região a outra, certo? Bom, dando prosseguimento aí, ou continuando, a gente tem o quê? A gente tem
comunidade, né? Então, olhando para comunidades, né, a gente está falando o quê? A gente está falando de um conjunto de populações em um mesmo local, um determinado tempo, né, uma determinada época aí. Então, para citar, né, ou dar outros exemplos, né, de comunidade possível, trazendo aqui uma imagem, né, com um Recife de coral, que é uma das comunidades mais diversas que a gente vai encontrar, certo? Então você vai encontrar diversas espécies distintas de peixes aí, como diversas espécies de corais aí, né? Então, de quinidários, e você vai ter uma série de invertebrados habitando aí também esses lugares, né? Então você vai ter uma série de gastrópodes, por exemplo, uma série de crustáceos. Então você tem uma grande gama, né? Uma diversidade biológica muito grande, tanto no sentido de espécies, né? Do número de espécies, quanto no sentido de quantidade de cada uma dessas espécies, geralmente, né? Então você não vai ter um indivíduo só, você vai ter uma quantidade bem grande de cada uma dessas espécies, certo? E, né, pra gente, só para cobrir todas as possibilidades, tá? Comunidade também pode ser chamada de biocenose, certo? Então, é uma outra forma de você chamar a comunidade. No geral, tem aparecido muito mais comunidade mesmo, tá? Do que biocenose. E a gente tem o quê? A gente tem um conceito que é chamado de biótopo, certo? Que é basicamente o local, né? O espaço onde essa comunidade vai ocupar, vai existir, né? E você pode também pensar um pouco nos fatores abióticos que vão estar influenciando ali aquela comunidade, né? Dá pra gente pensar um pouquinho nesse sentido também, o biótopo, tá? Mas a definição mais usual aí é de local encontrado, né? Ou local físico que ela ocupa, tá? Dando prosseguimento, a gente tem o quê? A gente tem o ecossistema, que é você pegar aquela comunidade e juntar com os fatores abióticos, né? Então, voltando nessa imagem, eu posso pensar, né, que essa comunidade de corais aqui, né, ou essa comunidade de corais, vamos chamar assim mesmo, ela depende de uma determinada, por exemplo, incidência luminosa aqui, né? Você pode ver que esses indivíduos, eles não estão numa região abissal, né? Numa região, por exemplo, mais profunda, onde a quantidade de luz é menor. Geralmente, esses corais, eles estão em águas mais rasas, né? Então, você não vai encontrar corais, por exemplo, a 100 metros de profundidade, tá? Você vai encontrar em águas geralmente mais rasas, que tem uma certa iluminação por conta, né, da necessidade de fotossíntese para essa comunidade se desenvolver como um todo, tá? O que mais você vai ter? Você pode pensar em, por exemplo, salinidade, né? Então, a quantidade de sal dissolvido nessa água, que é uma água do mar, né? Então, uma água salgada, é muito maior do que se você estivesse olhando, por exemplo, para uma comunidade que vive em um rio, né? Então, água doce, que a quantidade de sais é muito menor, então, tanto que a gente nem sente esses sais, né? Por exemplo, na boca, né? Ou quando você engole um pouco dessa água. Então, você tem o quê? Você tem diferentes fatores aí nesse sentido, tá? Então, quando a gente pensa em ecossistema, a gente está pensando aqui em diversas possibilidades, né? Então, como eu comentei, luz, eu falei de salinidade, a gente pode pensar em temperatura também, né? Então, você vai olhar para o quê? Uma certa faixa de temperatura que esses indivíduos conseguem sobreviver. Se você esquentar muito, esses indivíduos vão ter dificuldade em sobreviver nesse local. Se você esfriar muito, esses indivíduos também podem ter uma dificuldade muito grande de sobreviver nesse local, né? Então, corais, geralmente, eles têm uma faixa de temperatura, por exemplo, muito pequena de sobrevivência, né? Enquanto outros seres, como, por exemplo, mamíferos, né, conseguem viver em faixas de temperatura muito mais altas, muito mais amplas, né? Não altas necessariamente. Então, quando você olha, por exemplo, para um ser humano, você consegue encontrar povos que vivem no deserto, então chegando aí a temperaturas, às vezes, durante o dia, né, acima dos 40 graus, e você consegue encontrar, né, por exemplo, esquimós também, que vão estar vivendo em regiões congeladas, né, do nosso planeta, então abaixo do 0 grau. Então, você tem o quê? Você tem uma amplitude, uma faixa aí de temperatura muito mais ampla, né? Mas, enfim, são diferenças dos organismos. A gente pode pensar em pH também, certo? Então, o quão aquele ambiente é ácido ou básico, isso pode influenciar esses indivíduos, como eles se comportam aí, né? Ou se eles conseguem sobreviver ou não, né? A gente tem algumas bactérias que, por exemplo, vão adorar ambientes extremamente ácidos e tem bactérias que vão adorar ambientes extremamente básicos, né? Então, com pH mais alto e algumas com pH mais baixo.
né? Salinidade, já comentei o exemplo lá da água do mar. E a gente pode pensar na disponibilidade de nutrientes também, né? Então a gente pode pensar aí, né, em como esses nutrientes estão disponíveis nesse ecossistema. Então, se você tem competição, né, se existe uma abundância desses nutrientes, então uma competição baixa por esses nutrientes entre os indivíduos que ali habitam, ou se existe, por exemplo, uma competição alta porque existe algum nutriente que é muito escasso. Então, o indivíduo que consegue melhor aquele nutriente, por exemplo, consegue crescer melhor ou tem uma maior quantidade nesse ecossistema, nesse ambiente como um todo, certo? Dando prosseguimento aí, né, depois de ecossistema, a gente vai encontrar biomas, né? E aí, como vocês podem ver, trouxe uma imagem né, do mapa do Brasil, fazendo essa divisão do que a gente encontra como biomas. Então, você vai encontrar, né, regiões, né, ou ecossistemas que têm características muito parecidas, né, um pouco parecidas seria estranho, mas que são características muito parecidas. Então, a gente pode dividir em alguns locais, né, como por exemplo a Amazônia, né, então que a gente chama de bioma Amazônia, ou amazônico aí, você pode chamar também, né, que vai ter uma certa característica. Então, vai ser uma floresta equatorial, né, então umidade muito alta, né? Temperatura varia muito pouco, geralmente, né? Então, você vai ter, por exemplo, uma mínima de 23, máxima de 26 graus, né? E isso durante o ano todo, né? Então, a variação de temperatura é muito pequena, certo? Umidade alta o tempo todo. E, por exemplo, você tem chuva sempre às 2 horas da tarde, né? Aqui estou dando alguns exemplos, né? Então, como é uma floresta equatorial, né, onde você tem essas características que, por exemplo, variam muito pouco, às vezes você tem algumas coisas muito regradinhas, assim, nesse sentido, como esse exemplo das chuvas 2 horas. Não quer dizer que seja uma verdade, mas é só pra gente exemplificar aí, né. Então você tem uma certa constância por conta da posição geográfica da Amazônia, né. A Caatinga, né, você tem um bioma muito mais seco, né, parecido com o sertão, aí nesse sentido. Então existem regiões mais úmidas, né, que geralmente vão ficar mais próximas aqui dessa borda da Mata Atlântica, mas a região mais interior, né, desse bioma da Caatinga mesmo, você geralmente tem uma região mais seca com estações muito bem definidas, né. Você tem o Cerrado, por exemplo, né, também. Então, uma região mais interiorana, né, você vai ter aí um inverno muito seco e aí verões mais chuvosos, né, tal. E aí, bom, Pantanal, Mata Atlântica, né, e os Pampas aí só pra gente comentar, né, que existem. Então, esses são os biomas com diferentes características aí, certo? Que você vai encontrar nessas regiões. E a gente tem um conceito aqui que é o ecótone, tá? Então, o que é o ecótone? É basicamente como você vai chamar essas zonas de transição entre uma região e outra. Então, por exemplo, essa região, né, entre a Caatinga e a Mata Atlântica, ela é uma região que vai ter o quê? Características um pouco parecidas com a Mata Atlântica, um pouco parecidas com a Caatinga. Então essa região ela vai ter geralmente uma quantidade maior de chuvas, então você tem algumas diferenças aí com relação ao resto do ambiente. Então você vai ter uma zona de transição também entre Cerrado e Caatinga, que as características se misturam um pouco, entre a Amazônia e Cerrado, entre o Pantanal e o Cerrado, entre o Cerrado e a Mata Atlântica, né? Então você pode ver que Cerrado tem a zona de transição com todo mundo, né? Então, e Mata Atlântica e Pampa também você vai ter uma zona de transição ali, onde você tem características dos dois locais, né, se misturando aí. E quando a gente olha, né, o nosso último conceito seria a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. E aí, fazendo a busca pelas imagens, né, eu vi essa imagem aqui e eu achei muito engraçado, né, porque biosfera quase sempre é representado, depois você pode voltar, né, o vídeo e olhar que biosfera geralmente é representado como o planeta Terra, certo? Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E mesmo essa outra imagem aqui, ela tem uma representação um pouco errônea aqui, tá? Por quê? Então você tem a atmosfera, né, que seria a parte aérea, você tem a litosfera, que é a parte terrestre, e tem a hidrosfera, que seria a parte aquática. O que é a biosfera? A biosfera é qualquer parte dessas camadas, né, atmosfera, hidrosfera e litosfera, que vai ter vida,
certo? Então eu vou olhar desde, né, até onde as aves estão voando, até, por exemplo, você encontrar vida, né, nas zonas abissais do mar mais profundas, então até a região da hidrosfera mais profunda, certo? Mas o que acontece? Você não vai encontrar, por exemplo, vida no magma, né, na região mais central do planeta Terra, porque a temperatura é muito alta, né? Então os indivíduos não conseguem sobreviver nessa região. Então o que acontece? A biosfera, na verdade, ela é uma camada, né, que está ali envolvendo a crosta terrestre, né? Então basicamente a parte da litosfera, hidrosfera e atmosfera que compreende ou que possui vida, certo? Então acima, né, dessa região, né, na atmosfera, por exemplo, que não possui vida, e abaixo da litosfera, né, na região onde não possui vida, eu não vou chamar de biosfera, tá? Mas então, para vocês entenderem, é esse conjunto, né, de todos os ecossistemas do planeta, né? E aí gosto de comentar que eu não posso, a representação muitas vezes é do planeta Terra, porque sim, né, você está olhando para basicamente o planeta, mas você está olhando para uma faixa do planeta onde existe vida, certo? E eu vou cortar o vídeo aqui e a gente continua na próxima parte só para não ficar muito mais extenso do que ele já está.